e é a live onde a gente trata de um tema que é muito recorrente. Na verdade, é mais uma crença limitante, uma objeção, do que um tema. Expor ideias não é para mim. Muitas pessoas acreditam que falar ou expor ideias não é para ela. Isso é verdade? Eu não sei para quem é mais novo aí, mas para quem é mais velho vai lembrar do Padre Quevedo. Padre Quevedo que diz aí assim: isso não existe. Quem não conhece o Padre Quevedo, então procura no YouTube aí que vai saber do que a gente está falando. Para os mais antigos já sabe, isso não existe. Pessoas todas sabem expor suas ideias, todas as pessoas sabem falar. Expor ideias é para qualquer um, não tem limitação. As pesquisas arqueológicas em sítios arqueológicos de milhares de anos revelavam locais de encontro comunitário onde os nossos ancestrais se reuniam em torno de uma fogueira. E em todas as culturas da Terra, à medida que se desenvolvia a linguagem, as pessoas aprenderam a externar histórias, a contar histórias, esperanças e sonhos. Vamos tentar fazer um trabalho lúdico aqui de imaginação. Há muitos anos atrás, na época no Homem das Cavernas, ou no desenvolvimento das sociedades antes da sociedade moderna, a gente tinha uma situação em que, geralmente, no final do dia, homens e mulheres se reuniam ali, a luz já era bem fraca, porque se utilizava uma fogueira, colocava-se aquela fogueira, e o líder da tribo, ou o homem que era o guia, que era o líder, que era o grande caçador, ia contar histórias sobre os ancestrais, e ia contar história como eles se formaram, como eles se organizaram, do ponto de vista de sociedade, né? Imagina essa cena agora, uma fogueira acesa, um ancião contando a história, como é que ela era, e aí os espectadores que estavam sentados ali, imaginando os fatos, essa imaginação começava a gerar uma emoção, todo mundo sentindo como personagem daquela história, se fosse a história da tribo, ou se fosse a história de um caçador, de uma caçada que eles fizeram, e esse processo ia se juntando, todos prestando atenção, todo mundo chegando naquele clímax de como aconteceu, o ancião contando a história, somente à luz da fogueira, e o alinhamento das mentes, uma consciência comum. Durante esse tempo, durante esse momento, os ouvintes, eles agiam como se fossem uma forma de vida só, como se eles fossem únicos, né? Eles agiam como se todos eles tivessem partes daquela história, todos eles tivessem contribuído para aquilo ali, eles sentiam as mesmas coisas, eles viam as mesmas coisas, e por meio dessa experiência comum, então, eles estavam perto para agir juntos, resolver se unir, para viajar, para batalhar, para construir, para comemorar. E aí eu te pergunto, e hoje em dia, como é que a gente faz? A gente segue mais ou menos essa mesma lógica? O mesmo acontece hoje em dia? E aí você vai olhar e falar, não, Rafael, hoje em dia a gente não faz isso, a gente não consegue mais ter esse tempo de criar esse momento para que a gente possa contar a história. Aí eu me pergunto, quem nunca contou uma história para uma criança? Quem nunca descreveu uma cena que presenciou para um amigo, para um colega de trabalho, ou para um familiar, acidente, uma conversa, o término de um relacionamento, né? Passou algum ensinamento para o filho, para o parente ou para o filho. Isso daí, geralmente, acaba que gera o quê? Gera uma emoção. E você comenta, você fala aquilo ali com tanta convicção que a outra pessoa consegue chegar a sentir as mesmas coisas que você, a outra pessoa consegue entender o que você está falando, a pessoa se conecta com você. E aí eu faço uma pergunta: será que analisando tudo isso que eu acabei de colocar, tanto a questão de contar a história para uma criança, de passar um ensinamento para o seu filho, ou de bater um papo, ou ajudar alguém que está no seu dia a dia do seu trabalho, a pessoa que trabalha com você, a pessoa que frequenta a sua casa, ou a pessoa que você até mesmo encontra corriqueiramente, onde vocês vão colocar o papo em dia, ela te conta histórias que te fazem envolver. Aí eu faço a pergunta: será mesmo que
falar sobre ideias, falar sobre projetos, ou falar não é para você, aí eu quero dizer uma coisa: todos temos algo a dizer. Porque muitas pessoas têm a sensação de que falar ou expor ideias não é para elas. Todos nós temos. E aí eu não consigo entender o porquê que as pessoas falam: Rafael, falar não é para mim, expor ideia não é para mim. E aí você analisa o seguinte: hoje, a nossa fogueira, essa fogueira que eu comentei lá atrás, dos ancestrais, das aldeias, é o mundo inteiro. Hoje é o mundo inteiro. Hoje a internet, ela nos proporciona que uma palestra, uma aula, uma opinião emitida na sala da sua casa pode ser vista por milhões de pessoas. E aí eu te pergunto, isso trouxe ou não trouxe o renascimento da arte de falar, de se expressar, de se comunicar? Será que a gente está cada vez mais distante realmente dessa questão de falar? É dúbio isso. A, a, a impessoalidade das conversas e da comunicação por meio de aplicativos cada vez mais reacende essa necessidade da fogueira ancestral, da comunicação. Repito mais uma vez, todos temos algo a dizer. Todos nós temos. E aí você falar que você não tem nada para dizer, que você não sabe expor as suas ideias, é uma crença limitante. É um bloqueio que você colocou em você mesmo. Por que a gente faz isso? Por que isso acontece? Além dos fatores psicológicos que sempre nos afetam, como, por exemplo, o medo do julgamento externo, o medo de ser ridicularizado, o medo de não ter o que falar que seja relevante. Isso às vezes gera muito medo também. Você olhar e falar assim: eu não tenho nada para dizer que seja relevante, a minha posição social ou a minha história de vida, eu não tenho nada para dizer. O medo de ser inconveniente, às vezes, ou de não ser entendido pelas pessoas no que você vai colocar, qual é a sua ideia, qual é o seu anseio, o medo de magoar, ou de ofender as pessoas até, às vezes, pelo que você tem para dizer. Né? Então, esses fatores psicológicos, eles nos afetam, gerando essa crença limitante de que falar sobre ideias, que transmitir ideias, pensamentos, ou novidades, ou até mesmo um sentimento, não é para a gente. As pessoas estão cada vez mais pessoas estão expondo suas ideias, ou ideias parecidas que você gostaria de expressar. E isso gera dois fatores psicológicos que também são graves. O fator, eu não tenho nada para dizer que já não tenha sido dito, e o fator, eu não sou suficientemente bom, ninguém vai querer me ouvir. Será que isso é a grande verdade? Eu acredito que não exista no mundo nenhum tema ou nenhum assunto que tenha se esgotado ou que você tenha uma pessoa que trate ele com tanta veemência que ninguém mais possa falar sobre ele. Isso depende muito da sua concepção de como você vai colocar os fatos. O que eu digo pode ser a mesma coisa que você vai dizer, mas nós vamos falar de forma diferente. E esse segundo fator que a gente também trata como grave, que é eu não sou suficientemente bom, ninguém quer me ouvir, todo mundo quer te ouvir. Todo mundo quer ouvir o que você tem a dizer. E aí, eu vou colocar aqui agora, muito rápido, um momento tarefinha. E esse momento tenta lembrar agora, dá uma paradinha aí, de quantas pessoas que se julgavam sem ter nada para dizer, que te deram ensinamentos, ou contaram histórias que foram relevantes para o seu desenvolvimento. Quantas sacadas ou histórias de vida vieram de pessoas às quais você não esperava, pessoas que nós mesmos acreditávamos que não tinha nada para dizer para a gente. Vou repetir o que eu acabei de falar lá em cima. Você tem aprendido com uma pessoa, com duas pessoas, com 20 ou com 10, isso não importa. Isso só significa que todos temos algo a dizer. Todos temos algo a dizer. Coloque esse mantra na sua cabeça. Todos temos algo a dizer. Seja
na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal, seja com seu relacionamento, com seu marido, com a sua esposa, seja com qualquer um, todos temos algo a dizer, sempre temos algo a ensinar, sempre temos uma informação ou uma ideia a transmitir. Eu vou te perguntar hoje, voltando para os momentos atuais, falando sobre os aplicativos de troca de mensagem. Para mais um segundo, é o segundo momento da nossa tarefinha, momento tarefinha aqui, e me diz, quantos telefonemas você deu hoje? Vamos lá, quantos telefonemas? Tem gente aqui dizendo que nem sabe. Quantos telefonemas você deu hoje? Em contraponto, agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Quantas mensagens de WhatsApp, Telegram, Signal você mandou hoje? Quantas conversas no Facebook você respondeu? Quantos joinha ou quantos likes você deu no Instagram, no Twitter? Quantos e-mails você respondeu hoje? Aonde que eu estou querendo chegar com isso? Cada vez mais a gente está deixando de falar com as pessoas. Nós estamos deixando morrer esse tema tão importante e que fez a sociedade se desenvolver, que é a capacidade de comunicação. Nós estamos desaprendendo a única ferramenta que nos diferencia dos outros animais. Vocalizar símbolos, transmitir sentimentos por gestos, mudanças, nuances de voz, para nos comunicarmos. A gente está deixando de ser de lado, por medo, por angústia, por receio de ser ridicularizado, por achar que não vai ter o que dizer, por achar que vai ser inconveniente, por achar que já falaram tudo o que você tinha para dizer. Nenhum assunto no mundo se esgota. Toda vez que ele é contado de uma forma diferente, ele é uma nova história. Senão vocês não assistiam 20 vezes o mesmo filme que foi remake no cinema. Ninguém lia a reimpressão de um livro, a releitura de um livro. Essa que é a grande verdade. Nenhuma história no mundo, ou nenhuma ideia no mundo foi esgotada suficientemente. Se você gosta de falar de comunicação como eu, fale. Eu sei que tem 500 pessoas aí que são experts, que estão há muito tempo no mercado, a gente aprende com eles, mas você também tem o que dizer. Se você tem alguma coisa para falar sobre bolo, sobre pão, sobre massa, ou qualquer coisa desse tipo, ou que você gosta, se você quer falar com seu filho sobre um assunto que você gosta, com seu marido, fale, exponha suas ideias. Se você quer falar para o seu chefe sobre um projeto novo, uma ideia que você teve, você é capaz, fale, fale, não tenha receio. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos disso. Eu fico me perguntando, às vezes, quantas ideias que poderiam mudar o mundo, solucionar os nossos problemas permanentes, prementes, permanecem desconhecidos. Por um simples motivo, porque pessoas brilhantes que tiveram essas ideias carecem de autoconfiança para transmiti-las. Essa questão é muito importante. Quantas vezes você já olhou algum problema na sua vida, ou na vida de outra pessoa, do seu trabalho, da sua empresa, do seu negócio, qualquer um que seja, você falou, eu tenho a solução, mas eu acho que eu vou ficar quieto aqui, porque não vai ser bem quisto, ou não vai ser acatado. Pensa nisso só um pouquinho. Ideias que podem salvar uma empresa, ideias que podem motivar milhares de pessoas a mudarem suas vidas. Ainda mais no momento que a gente vive, todo mundo está precisando ouvir uma palavra que coloque ela para frente, que faça ela mudar, que dê ela um sentido de vida. Palavras que podem mudar o rumo de uma família, de uma comunidade, de um bairro, de uma cidade, até de uma nação. Quantas palavras, que palavras que podem salvar uma vida. É muito diferente você escrever e não ter a emoção, porque quando eu escrevo, quando eu digito, a forma que eu estou colocando não é a mesma forma que a pessoa vai ler. Não é a mesma forma que a outra pessoa vai ler. Então, quando eu faço isso, eu estou dando margem para que a pessoa tenha o entendimento que ela quiser. Fale, vamos nos comunicar, vamos rir. Em vez de botar kkkk, vamos rir no telefone, vamos transmitir as nossas ideias, vamos nos conectar. É isso que a gente está precisando. E aí você olha para mim, eu volto na pergunta do começo. Falar sobre ideia, transmitir ideias não é para mim. Gente, qualquer pessoa sabe fazer isso.
Qualquer pessoa tem este dom. Basta treinar. Eu sempre falo isso em todas as lives. Treine, treine, treine. E você vai conseguir fazer isso. Eu quero aproveitar aqui e nesse momento aqui, acabar com esse mimimi de curso que fala, eu vou te ensinar a falar. Eu vou te ensinar a falar. Tem um monte de gente aí que fala, eu vou te ensinar a falar. O que é isso, gente? As pessoas aprenderam a falar. Você aprendeu a falar quando começou a balbuciar. Quem te ensinou a falar foi a sua mãe. Eu não estou aqui para te ensinar a falar. Eu quero que você aprenda técnicas de falar com paixão, com entusiasmo, com propriedade sobre os assuntos que você tem entusiasmo, sobre os projetos que você tem, as coisas que te causam emoção. Fala sobre o que faz seu coração cantar, sendo ou não um expert sobre esse assunto. Todo mundo tem alguma coisa a dizer. Volta a falar o que eu já disse antes. E até quando nós vamos ficar nos reprimindo? É uma tragédia você achar que falar não é para você. É uma tragédia. Eu já vi pessoas que fizeram um discurso, pessoas que não sabiam falar direito, não tinham a conjunção gramatical correta, pessoas simples, mas que quando elas falaram, eu fiquei profundamente emocionado. Porque falar não é você aprender a falar de forma bonita. É você falar de forma que toque e se conecte com as outras pessoas. Eu já vi isso muito. Então fale. Aí eu falo, numa época em que ideias certas, apresentadas de forma certa, podem correr o mundo na velocidade da luz, gerando cópias de si mesmo, milhões de mentes gerando valor, pessoas que te escutam, que é o caso do que a gente vive hoje. Hoje você não precisa nada mais do que o seu celular para poder falar com as pessoas, transmitir as suas ideias e elas chegarem em lugares que você nem imagina. Pensa nisso. Nós precisamos saber o que você tem a dizer. Seu chefe precisa saber o que você tem a dizer. Seus colegas de trabalho, seus clientes, seus alunos, seus professores, todo mundo precisa saber o que você tem a dizer. Seus familiares, eles precisam saber o que você tem a dizer. E você precisa saber o que você tem a dizer. E não adianta você olhar e falar, não, falar de ideias não é para mim. Quando eu estou com os meus amigos, eu falo o tempo inteiro. Qual é o receio que eu tenho e a crença limitante do receio que eu tenho, que nós temos que ser, perante os outros, no ambiente profissional, em qualquer outra situação, a gente tem que se sentir intimidado. O mundo precisa saber o que você tem para dizer. O mundo tem para saber. Todos nós queremos saber. E aí, como é que é? Vamos acender essa fogueira, aumentar a comunicação ou não vamos? E eu sei que está todo mundo esperando agora o hashtag, aquele hashtag que é o momento do quê, gente? Momento do quê? Momento da nossa dica chuchuzinha, isso aí não podia faltar. Eu quase esqueci dela, hein? Fiquei tão empolgado que eu quase esqueci do momento da dica chuchuzinha. Vamos fazer o seguinte: pega num papel e escreve temas e assuntos que você gostaria de falar com alguém, que você acha que você gostaria de falar. E aí, qualquer tema. Se você quer falar sobre religião, se você quer falar sobre política, eu, particularmente, nos tempos que a gente vive, está sendo bastante complicado falar sobre isso, mas se você quer falar sobre amor, se você quer falar sobre viagem, se você quer falar sobre tendência, roupa, moda, o que quer que seja, converse com alguém, seja da sua família, seja do seu trabalho, coloque as suas ideias e no final do dia, isso, relação de casal muito bem colocado. Todo mundo tem para ouvir o que você tem para dizer, as experiências que você viveu, as experiências que você tem, os entendimentos que você tem sobre este assunto. Eu tenho certeza que da forma que você viveu, da forma que você pode passar,
e da forma que você entende, ninguém mais vai ter. E pega o telefone, e aí eu não vou falar para você ir longe, não, para fazer um vídeo, para postar na internet, botar no YouTube. Pega o telefone e liga para um amigo. Liga para um amigo, verbalize o que você tem. Porque eu gosto de falar que a garganta, ela, na verdade, é o instrumento que transforma os nossos pensamentos em carne. Sem a voz, sem a comunicação, nada que está aqui vai para fora. Nada. Seja bom ou seja ruim. Porque também a gente pode utilizar essa comunicação da pior forma possível. Então, tente pegar, e é o que eu falei quando a gente falou sobre conexão, da quantidade de palavras que a gente fala, ou da quantidade de palavras que a gente digita no dia a dia. Vamos tentar digitar um pouco menos e falar um pouco mais, e tentar chegar num processo onde a gente volte a ter a comunicação como um fator que gera essa coesão. Às vezes eu falar tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês, se eu tivesse escrito, não teria a mesma emoção, não teria a mesma forma. Não teria o mesmo impacto do que eu estou dizendo para vocês aqui agora. Então, pega o telefone durante a semana, vê um tema que você gostaria de falar, liga para um amigo. Pode ligar para mim, quem me conhece já pode ligar para mim, não tem problema. Liga para mim, vai ser muito bom receber a sua ligação. E comenta sobre o assunto, sobre qual é a sua vontade, qual é a sua ideia. Coloque ela para fora, verbalize, fala com a pessoa mais próxima, fala com a sua esposa, fala com seu filho, fala com seu amigo do trabalho, fala com a produção que está aqui do lado. Então, fica à vontade, faça esse teste. Você vai ver que você tem muita coisa para falar, muitas ideias para transmitir. E uma ideia, ela é muito, muito mais potente do que a gente imagina. Faça o que você gosta de fazer, transmita suas ideias com consistência, com persistência. Porque a consistência e a persistência é que levam à excelência. E é só com a prática que a gente aprende como fazer. Faça no seu dia a dia. Transforme a sua vida. Hoje em dia a gente tem muita necessidade, e eu vejo isso, de acordar de manhã e falar assim, putz, daqui até a hora que eu vou dormir eu só vou fazer o que eu gosto. E qual é a forma de você conseguir fazer isso? Expondo as suas ideias. Colocando para fora o que faz você se sentir vivo, faz seu coração cantar. Coloque. Você vai, claro, é óbvio que você vai ter pessoas que não vão concordar com você, assim como eu sei que tem pessoas que não concordam comigo. Mas eu sei que vai ter pessoas que vão concordar. E eu sei que eu posso ter 300 pessoas assistindo aqui essa live nesse momento. Se eu conseguir fazer com que uma ou duas mudem e passem a conseguir transmitir as suas ideias, eu cumpri o meu propósito. E tem coisa mais gostosa do que isso? Você sentir que você cumpriu o seu propósito? Você saber que por mais que você ache que você não tem o que falar, uma ideia a expor, que você conseguiu mudar a vida de uma pessoa que seja. Uma pessoa, quiçá duas. E isso vai se transformando. E isso vai aumentando. Então é o que eu sempre digo. É gratificante você conseguir expor as suas ideias. Você se sente mais feliz. Você se sente mais útil. Você encontra um propósito. Você se sente leve. Você se sente mais leve quando você está fazendo isso. E aí eu te digo, você pode utilizar isso de um ponto de vista muito mais pessoal, ou você pode usar isso do ponto de vista profissional. Exponha suas ideias, venda mais, converse mais, contate mais pessoas, participe um pouco mais das suas vontades. Não vamos viver só por viver. Vamos expor o que a gente tem vontade, as nossas ideias, a nossa vontade de querer fazer o diferente. Quero ouvir, eu quero que deixe seu comentário, eu quero que você fale, eu quero que você diga, exponha a sua ideia, grava um vídeo, manda para a gente. Manda no inbox, no Instagram, no direct. Grava um vídeo, manda para a gente, vai ser legal. Imagina um vídeo, você dizendo o que você tem para falar, o que você quer colocar, a sua ideia, seu anseio.
Até o que você pensa de mim. É importante isso também. Às vezes pode não ser bom, mas a gente precisa ouvir críticas também para que a gente possa crescer, né? A gente também precisa ouvir elogio, não esquece não, viu? Não trata a gente mal não, que a gente é muito bonzinho com todo mundo. E, bom, esse é o recado de hoje. O recado de hoje é que todo mundo tem algo a dizer. É, fale, fale. Fale com paixão, fale com vontade, exponha o que você tem para dizer. Isso te deixa mais leve, isso te faz seu coração cantar. Ou tem gente que acha que é difícil falar. Se você pegar para conversar com um amigo seu e começar a contar uma história, eu te garanto que em 15 minutos você fica falando o tempo inteiro. Tem gente que fica até 1 hora. E eu vou contar um fato engraçado que aconteceu. Olha como é que a gente vive numa sociedade muito engraçada e às vezes casos de ferreiro, espeto de pau. Ontem a gente não teve a nossa live, porque na nossa live a gente teve um problema com a companhia energética, por conta de problemas do temporal que São Pedro mandou, e faltou energia. Faltou energia, eram 19 horas. E na hora que faltou energia, eu olhei e falei, putz, acendeu a fogueira, né? A gente acendeu a vela para poder não ficar no escuro. Falei, acendeu a fogueira. Eu lembrei da história da fogueira que eu acabei de contar para vocês. E aí, quando eu pensei, acendeu a fogueira, agora a gente vai contar a história, a gente vai poder falar sobre o que aconteceu, o que a gente está pensando na vida. Eu olhei para um lado, estava um no celular, o outro no videogame portátil, o outro no celular e o outro não tinha o que para dizer. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, acabou o Wi-Fi, acabou a energia, mas não acabou o 4G. Não acabou o 4G. E aí ficou todo mundo ali preso naquele mundo ali, olhando e fazendo suas coisas. Vamos botar isso de lado. Vamos conversar. Vamos colocar, expor as ideias. É difícil, às vezes, na sociedade que a gente vive, no mundo que a gente vive. O mundo está sempre cada vez mais conectado, com informações o tempo inteiro. Mas a gente precisa achar esse momento. A gente precisa achar esse momento para que a gente possa externar o que a gente sente. Porque senão tudo isso fica preso da gente. Quantas pessoas têm ideias maravilhosas, perfeitas, e que muitas vezes ninguém chega a saber que elas tiveram essa ideia. A gente tem que focar no que a gente quer. E quando a gente foca no que a gente quer, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais tranquilo. A sua vida vai se desenrolar de uma forma muito melhor, porque você consegue melhores conexões com as pessoas. As pessoas vão te entender de uma outra forma. As pessoas vão querer te ouvir. Ah, Rafael, ninguém quer me ouvir, porque lá no trabalho eu falo e ninguém atenção. Insista. Insista. É o que eu acabei de falar. Comprometimento, persistência, consistência. Quando você faz isso, quando você cria esse hábito, fale de outra forma. Quando você cria esse hábito, o que vai acontecer? Você vai achar várias formas de falar. Eu vou dar uma dica até interessante aqui. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Quando eu estava participando de alguma reunião, que eu tinha alguma coisa para dizer e não sabia como dizer, eu ficava treinando mentalmente aqui. Eu vou falar sobre isso e eu vou falar dessa forma, porque se eu falar dessa forma, eu acho que eles vão entender. E mesmo que eu não falasse na primeira vez, na segunda reunião eu falava, porque na primeira eu já treinei o que eu queria falar, na segunda eu fui expulso. E às vezes eu expulso com medo de todo mundo rechaçar o que eu ia falar. Todo mundo olhava e falava, realmente não tinha pensado por esse ponto de vista. Vamos fazer desse jeito para ver se dá certo? Isso é muito comum. Ninguém consegue pensar em todas as variáveis. Ninguém está preparado para absorver todas as informações. Eu sei que você já deve ter ouvido falar tudo o que eu estou dizendo aqui agora. Mas da forma que eu estou falando, eu te garanto que você não ouviu ainda. Bom, gente, eu acho que é um pouco isso. A gente tem que pensar fora da caixa. A gente tem que começar a pensar um pouco fora do comum, do que a gente está vivendo no dia a dia. E repito o que eu disse na nossa live. Todo mundo tem algo a dizer. O que você tem para dizer? Eu quero ouvir, as pessoas querem ouvir, o mundo quer ouvir, a sua família quer ouvir, e você com certeza também quer escutar. Gente,
Quero agradecer imensamente todo mundo aqui que esteve no YouTube, no Facebook, no Instagram. E antes de encerrar, eu quero deixar com vocês, quem ficou até o final aí, vamos tentando nos comunicar olhos nos olhos, exatamente. Isso é o mais importante, comunicação direta. E amanhã a gente, se Deus quiser, está aqui com uma live nova. Quero agradecer vocês, um beijo, um abraço e encontro vocês do outro lado. Tchau, tchau.